Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre médias móveis. Muitos traders utilizam as médias móveis exatamente para ajudar nas confirmações, para descobrir onde está a tendência do mercado. Então são vários períodos, ok? Mas eu vou passar aqui hoje de uma forma básica e fácil de entender como que funciona as médias móveis. Tanto dentro do seu aplicativo MetaTrader 4, quanto na sua plataforma no computador ou na plataforma TradingView, você vai procurar a opção de indicadores e para você adicionar, você pode colocar aqui média móvel ou então EMA, ok? E aí você vai, a primeira EMA, nós vamos deixar ela aqui em um padrão na qual muitos traders utilizam em todo o mundo, com 20, tá? Período 20, o estilo, vamos colocar ela com uma cor amarela, laranja, e a espessura um pouco maior, tá? Vou explicar para vocês como que funciona de uma forma básica, tá? Aqui ela está no período 20, como que funciona uma média móvel? Ela funciona exatamente como se fosse um suporte, é uma média de um preço. Ela vai te servir ali como suporte ou como resistência. Depende qual a tendência que o mercado está seguindo, né? Um exemplo, a gente consegue enxergar que dessa movimentação, tá? Geralmente, numa movimentação de alta, a média móvel ela fica abaixo do preço. E quando o mercado ele perde, tá? Aquele impulso de alta, faz um pullback, quando ele encosta nessa média, se realmente você estiver dentro de uma tendência de alta, ela vai servir como um suporte e o mercado vai fazer novamente o impulso. A gente percebe que novamente a média ela fica por baixo do preço. Ele faz o impulso, quando ele encosta nela, ela serve como um suporte. Aqui novamente, e ela fica por baixo do preço. Tá? E no momento que ela fica acima do preço, a gente consegue enxergar aqui, como aqui, ó. Ela passou exatamente para cima do preço, a gente consegue enxergar que a partir desse momento o mercado ele fez uma reversão. E aqui ela ficou, tá? O mercado entrou em uma tendência de queda e agora ela fica acima do preço. Tá? E quando o mercado pega um impulso de alta e encosta nela, ela serve aqui como uma resistência, uma média de preço, ok? E novamente faz o impulso, encostou. Então, geralmente, uma média móvel, ela simplesmente vai servir ali como uma base para você prever, às vezes, uma reversão de mercado, ou para você usar como uma confirmação. Por exemplo, você está em uma análise e você puxa um exemplo, a sua ferramenta Fibonacci está batendo em um nível de 61 e, ao mesmo tempo, encostou em uma média, então pode servir como checklist. Tá? Muitos traders utilizam três médias, né? Vou explicar para vocês quais são as médias mais utilizadas. Uma no período 50 e uma no período 200. Eu vou configurar aqui e vou mostrar para vocês como que ficaria mais ou menos o gráfico e um pouquinho da funcionalidade. Bem, muitos traders utilizam esse tipo de configuração. Aqui nós temos a laranja em um período de 20, essa média móvel verde num período 50 e essa média azul marinho em período 200. Geralmente essas médias com um valor maior, por exemplo, esses de 200 períodos e a de 50, ela vai te dar ali tendências. Um exemplo, a gente pode perceber que na média maior nós estamos no movimento de queda. O movimento mais forte ele é de baixa. E a gente consegue enxergar mesmo que se a gente colocar esse gráfico um pouco mais curto, a gente vai conseguir enxergar que esse mercado ele realmente está em uma tendência de queda. A gente pode perceber isso claramente com alguns impulsos de alta. A média de 50 ela serve para te dar momentos de tendência curtos, por exemplo. Aqui ela deu nessa tendência de alta, geralmente nos pullbacks, né? Aqui na tendência de baixa. E a média de 20 ela ajuda você a pegar, por exemplo, os impulsos de retração, para você encontrar momentos de retração ou alguma confirmação, tá? Seguindo a base das outras médias. Mas eu costumo
dentro do meu setup, às vezes utilizar uma EMA, uma média de 50 ou uma de 20, mas eu deixo apenas uma. Tá? Então, comece a estudar um pouco mais sobre as médias móveis, porque elas podem ajudar você a criar um setup, tá, mais inteligente. Nós temos estratégias na Markets Live que utilizam as médias móveis, então é muito importante você ter um conhecimento de como que funciona. Então, simplificando, média, ela exatamente vai te dar uma média do preço. Tá? Uma média de 200 períodos, que é uma longa, ela vai te dar o quê? Que em longos períodos o preço, a média dele é baixando, nesse caso uma tendência de baixa. Nesse mesmo exemplo, em uma média de 50 períodos, a gente consegue olhar que o mercado ele vai variando, ele entra em uma tendência de alta, em uma tendência de baixa, uma tendência de alta, uma tendência de baixa. E uma média de 20 períodos, ela vai te dar ali, dentro de um curto prazo, né, os movimentos que encostar nela, seguindo a confirmação de uma tendência, você abrir a sua operação, né, com um checklist a mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido como que funciona, qual que é a base de uma média móvel, beleza? Então, vamos para o próximo vídeo.